Quem tem a Bíblia Sagrada, abra comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 32. Eu quero entrar aqui na palavra de Deus. Isaías, capítulo 32, versículo 15. Isaías 32, 15. Louvado seja o nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Amém? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías é um dos livros mais importantes da Bíblia. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, pergaminhos do Mar Morto são um achado arqueológico, talvez o mais importante achado arqueológico dos últimos tempos. Porque se tinha a Bíblia Sagrada, mas o papel, e mesmo o couro de carneiro, o papiro, ele vai se deteriorando. Então, ia se traduzindo, copiando, né? O trabalho dos copistas era pegar a Bíblia e copiar num papel novo, porque o papel ia estragando com o tempo. Então, por muitos anos foi sendo copiado e copiado e copiado. Quando chegou agora, mais ou menos em 1900, isso foi sendo passado de geração em geração, e não se tinha os originais. O mais antigo original tinha do século 8, do século 7. Quando um pastor de ovelhas, procurando uma ovelha no deserto do En-Gedi, encontrou uma caverna em Qumran, perto do Mar Morto, ele entra dentro da caverna e ele encontra alguns vasos de cerâmica. E lá dentro dos vasos de cerâmica ele encontra rolos, pergaminhos, de mais de 2000 anos. E muitos fragmentos da Bíblia, mas o que chamou a atenção foi que o livro de Isaías estava lá inteiro. E eles abrem o rolo, e eles agora começam a comparar aquele livro de mais de 2000 anos com as cópias que se tinha na atualidade. E eles falam assim: vamos ver se foi traduzido direito. E eles descobrem que a tradução era perfeita, que não havia alteração, que não havia se perdido, que a palavra não se corrompeu, que os copistas fizeram o seu trabalho e que Deus cuidou para que a palavra fosse traduzida do jeito certo. Então o livro de Isaías, lá no Museu da Bíblia, ele está dentro de um vidro blindado, esse rolo que foi encontrado de mais de 2000 anos, e para os hebreus é um dos livros mais importantes. Para nós cristãos também é, porque é o livro que anuncia a vinda do Messias. Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que fala do Cristo que viria, do Salvador do mundo. Isaías, irmãos, é um profeta diferente dos outros. E por que ele é diferente? Porque os profetas, eles têm vivência do povo, eles conseguem profetizar para o povo, porque eles vivem na pele, eles sentem na pele,
o que o povo passa. Abacuque, Amós era boiadeiro, não o pai de Isaías, Amós o profeta. Eliseu vinha da agricultura. Você pega profetas que, Jeremias, por exemplo, filho de sacerdote, mas com uma vivência com o povo. Agora Isaías, ele vem na contramão, porque Isaías, a experiência de Isaías era o palácio. Isaías era príncipe, o que não era comum levantar um profeta na realeza. Isaías é neto do rei Joás, filho de Amós, o príncipe. Por isso Isaías também é príncipe. Amazias, irmão de Amós, veio a ser rei. Veja, se Amazias nasce primeiro do que se Amós nasce primeiro do que Amazias, quem seria rei era Isaías. Mas foi Joás, Amazias e Uzias. Joás teve Amós e Isaías, que não veio a ser rei por questão na primogenitura. Ainda assim, Isaías vive no palácio junto com seu primo Uzias. Isaías desfruta do que existe de melhor na terra. Até que no capítulo 6 de Isaías, há uma virada na história. O capítulo 6 começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, primo dele. No ano da morte do rei Uzias, Isaías dizendo, vi também o Senhor. O encontro dele com Deus foi aí, quando houve um rompimento na linhagem real. Quando Isaías, o príncipe, vê o rei, seu primo, morrendo, e vê o reino de Judá caindo em desgraça. O reino que até então era um reino forte, poderoso, agora caiu na mão dos assírios. O trono que até então era do seu primo Uzias, de um hebreu, agora é governado por Ben-Hadad, o imperador assírio, do reino de Damasco, assim chamado por ele. Quem governa Judá não é mais um prepulso cortado, é um estranho. E Ben-Hadad, ele cerca Jerusalém, que é a capital de Judá, e ele começa a oprimir o povo de um jeito. Estou pregando aqui para explicar o versículo 15 do capítulo 32 que você leu comigo. E Ben-Hadad começa a oprimir o povo de um jeito que já não havia mais homens fortes na cidade. Todos tinham sido levados para a capital do império. O que sobrou em Jerusalém foram as mulheres, foram os idosos. E quando uma mulher engravidava, segundo a Bíblia, e o historiador Flávio Joséfo vai deixar isso muito detalhado na história dos hebreus, quando uma mulher engravidava, ela tinha até medo que nascesse menino, porque Ben-Hadad falou, se nascer menino, vai mamar, e quando desmamar, vai vir para a capital do império e vai ser servo de Ben-Hadad, vai ser treinado para ser guerreiro, mas não para Israel, vai ser treinado para ser guerreiro para a Síria. Então aquela mãe, quando ela engravidava, ela pedia, tomara que venha menina, porque ela sabia que se viesse menino, quando terminasse de mamar no peito, um soldado levava embora a criança. A mãe colocava o nome no filho, mas o nome que ela colocava no filho não ia valer de nada, porque quando essa criança fosse levada para a capital, o imperador ia dar um novo nome para a criança, e aquele nome hebreu seria esquecido. Isso era um costume dos imperadores da época. Você vê Nabucodonosor, ele leva muitos jovens para a Babilônia, e muitos jovens têm os seus nomes trocados. Você vê aqueles 3 rapazes da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses não eram os nomes deles.
Os nomes desses 3 rapazes eram Ananias, Azarias e Misael. Mas Nabucodonosor apaga o nome dos 3 e coloca 3 nomes de entidades demoníacas da Babilônia: Sadraque, um deus pagão, Mesaque e Abednego. Então, eram costumes que os imperadores malignos, como foi Nabucodonosor, como foi Ben-Hadad, tinham para oprimir os povos conquistados. E agora lembre-se, Judá foi conquistada por ele. Os meninos nasciam, a mãe colocava o nome. Vamos dizer que a mãe colocou lá o nome de Misael, como foi o nome do menino da fornalha. Misael. Mas esse nome não ia valer de nada. Porque quando ele terminasse de mamar no peito, o soldado levava para Damasco. E lá em Damasco, o imperador falava: vai se chamar outro nome. Mas olha só, ainda assim, aquela mãe, ela escolhia um nome. Porque ela dizia: foi Deus que me deu essa criança. E ela dava um nome para aquele menino: Misael, Ananias, Azarias. Ela dava um nome para o garoto. E ela fazia mais. Quando chegava perto da criança sair do peito, desmamar, ela ia até um ferreiro e ela mandava escrever no ferro o nome do menino. E esse ferro era colocado no fogo. E quando o ferro estava vermelho, sabe aquele ferro de marcar gado? Que marca o animal? Era isso. Ela mandava fazer. Mas ela mandava fazer com o nome do filho. E ela colocava no ferro, no fogo. E quando estava vermelho, ela ia até o ferreiro. Ela esticava a mão dela, a palma da mão dela. Aí o ferreiro pegava um pedacinho de pau, enrolava numa pelica de carneiro, mandava ela morder. Enquanto ela estava mordendo aquele pedaço de pau, ele vinha com aquele ferro quente, com o nome do filho dela, e cravava na palma da mão daquela mãe. Mas isso é crueldade, é perversidade. Não, ela pagava para fazer isso. Ela pagava um preço alto para isso. Ela queria o nome do filho dela para sempre com ela. Começou esse costume entre as judias, e uma começou a copiar a outra. E quando cravava o nome do filho nas mãos dela, depois de um tempo, Edmir, aquilo inchava, ficava uma bolha, inflamava, sangrava, depois ficava uma casca, mas depois que saía aquela casca, aí ficava uma cicatriz para sempre. E essa cicatriz estava o nome do filho dela. Então os anos se passavam, e aquela mãe, quando olhava para as mãos dela, então, às vezes ela estava lá no rio lavando roupa, e ela olhava para as mãos dela, e ela via o nome do filho dela na mão dela. Aí ela se lembrava do filho, ela falava: onde será que está o meu Misael, né? Como será que está o meu Ananias? Como está o meu pequeno? Algumas tinham vários nomes nas mãos, porque tinham muitos filhos. E elas olhavam os nomes dos filhos nas mãos. Isaías está vendo isso acontecer nos seus dias. 200.000 judeus foram levados para a Síria. Deus levanta Isaías nesse contexto. Isaías vai até a praça da cidade velha. Isaías sobe em cima de um pequeno altar, de um pequeno púlpito. E Isaías começa a pregar para os judeus, para as judias que ali estavam. Só que a cabeça deles estava no sofrimento. Mas entenda uma coisa: eles estavam vivendo isso porque eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham se afastado de Deus. E agora eles falavam assim: Deus esqueceu de nós. Eles falavam assim:
Deus não se compadece da gente. Deus se esqueceu da gente. Então Isaías sobe naquele altar. O capítulo 49, versículo 16 retrata isso também. Isaías começa a pregar para o povo. Isaías diz assim: judeus, judias, pode uma mãe se esquecer do filho que amamentou? Eu, todavia, diz o Senhor, não me esqueci de vós. Eu tenho os seus nomes escritos na palma da minha mão. Deus está dizendo para eles: eu também tenho o nome de vocês escrito na palma da minha mão. Eu também choro por tê-los perdido. Eu também sofro por vê-los sendo levados pelo inimigo. Eu não me esqueci de vós. Eu também escrevi os seus nomes na palma das minhas mãos. Aí elas diziam assim: mas profeta, até quando nós vamos sofrer desse jeito? Até quando vai ser assim? Aí vem o versículo 15 que você leu comigo. Isaías disse: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quando que as coisas vão mudar, profeta? Isaías 32:15. Quando o Espírito lá do alto for derramado sobre nós. Quando o Espírito do alto for derramado, tudo começa a mudar. Porque entenda uma coisa, o que Deus está dizendo aqui: não espere que a resposta vai vir de baixo. Não espere que haverá intervenção humana, porque não vai. A intervenção vem lá do alto. A resposta vem do alto. O que Deus tem para a sua vida é lá do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quando o Espírito do alto for derramado, o que vai acontecer? O deserto se tornará em campo fértil. Preste atenção no que Deus está dizendo. O deserto se tornará em campo. Ele não está dizendo que vai tirar você do seu deserto. Ele está dizendo que vai transformar o seu deserto em campo fértil. Porque muitas vezes você já fez até as malas e você falou: eu vou embora daqui, eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de família, eu vou mudar de marido, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de tudo, porque não tem mais jeito, é um deserto. Não, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou transformar esse deserto em campo fértil. Aquilo que hoje para você é uma vergonha, aquilo que hoje para você literalmente é um deserto, e às vezes você diz isso, né? Ninguém me vê. Às vezes você diz assim: ninguém me nota. Você é deserto. E quando a gente é deserto, ninguém nota. Quando você é deserto, ninguém vê. Só que tem uma coisa, Deus está dizendo: quando o Espírito lá do alto for derramado, eu vou transformar o seu deserto em campo fértil. Tem gente que vai passar por você de manhã e vai passar por esse deserto, vai ver o deserto, e quando estiver voltando de tarde, vai achar que errou o caminho, porque não vai mais encontrar um deserto, já vai ser um campo fértil. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepara, porque eu vou mudar a sua história muito rápido. Deus pega um deserto seco e árido e faz virar um campo fértil. E isso vai acontecer na sua vida. Não vai mudar de lugar. Entenda, Deus pode trocar pessoas de lugar, Deus pode mudar pessoas de endereço, Deus pode fazer, Deus é Deus. Mas o que Ele está dizendo é: eu não dependo disso para mudar a sua história. Eu posso fazer um deserto ser transformado em um campo fértil.
quando o Espírito lá do alto é derramado. Só que não acostuma com o campo fértil, não, porque Deus tem mais para você. Ele fala, etapas, né? São degraus. Primeiro, você está hoje aqui, ó, no deserto. Deus está falando, se prepara, porque ó, a virada vai ser rápido, de deserto para campo fértil. Só que de campo fértil está escrito aqui, e o campo fértil será reputado pelo quê? Por um bosque. 1 Reis 7:2 diz que quando Salomão quis construir um palácio, uma casa para ele viver, ele escolheu o bosque, porque bosque é morada de reis. Também edificou a casa do bosque do Líbano. O rei Salomão, quando construiu uma casa para ele, uma casa de férias, né? Uma casa de descanso, uma casa para a família, ele escolheu o melhor lugar, e ele escolheu o bosque. Porque, olha o que diz aqui, 1 Samuel 14:25. Muitas vezes, irmãos, as amarguras do deserto marcaram a sua vida, né? Mas olha o que Deus tem aqui para você no bosque. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. O que tinha no bosque? Tinha mel. As amarguras do deserto nem se comparam com a doçura do bosque. Primeiro você estava sendo um deserto, mas Deus falou assim, quando o Espírito lá do alto for derramado, eu vou transformar você em campo fértil. E de campo fértil, você será reputado por um bosque. Quem toma posse disso? Diga, eu tomo. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Fique. Talvez você vem vivendo esse deserto na sua vida há um tempo. E a sua pergunta pode ser muito parecida com a pergunta das judias ali da época. Até quando vai ser desse jeito? Até quando que vai ser assim? Mas não tenha dúvida que a resposta de Deus é a mesma. Até que o Espírito lá do alto seja derramado sobre nós. Quando o Espírito lá do alto for derramado sobre nós, o deserto será transformado em campo fértil. Aí é onde você está. Mas não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Deus vai pegar isso que você está vivendo no deserto hoje e vai transformar em campo fértil de uma hora para outra. Vai ser rápido, mas primeiro o Espírito do alto tem que ser derramado. E ó, de deserto para campo fértil, de campo fértil para o bosque. Deus tem isso para você. Mas o Espírito lá do alto, ele não é derramado de qualquer jeito. Aqui nós estamos falando do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Ele não entra de qualquer jeito. Existem alguns critérios para que ele seja derramado. O desejo de recebê-lo, a santidade, o coração puro, a entrega. Uma das coisas que eu tenho falado para a igreja, por onde eu tenho ido, é que a igreja tem que se preocupar quando cessam as batidas na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei.
cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta, batendo. O problema é que um dia as batidas na porta cessam. O noivo está à porta batendo. Mas muitas vezes a noiva já está deitada, coberta, na cama, luzes apagadas. E ela fala assim: mas está muito frio para eu me levantar hoje. Está muito frio para eu sair dessa caminha quente e abrir essa porta. E a noiva fica pensando: acho que eu não vou abrir não. Mas chega uma hora que a noiva para de ouvir as batidas na porta. Aí ela pensa: será que ele foi embora? E ela vai procurar abrir a porta. Quando ela pega na maçaneta da porta, ela vê aquela maçaneta pingando mirra. E ela abre, mas já não tem mais ninguém. O noivo foi embora, porque as batidas na porta cessaram. E aí ela corre para dentro e ela vai procurar a lamparina dela. E ela vê que ela está apagando, o azeite está acabando. E ela vai procurar azeite e ela não acha. E aí ela vê que o noivo já foi. Você não pode correr o risco das batidas da porta cessarem, igreja. Tem um pastor que eu conheci. Era um pastor bem obeso, bem fortão. E ele falava que alguns irmãos chamavam ele para ir na casa. Ele ia na casa dos irmãos, né? Mas ele chegava, olhava, mas não ficava um minuto, né? Falava: vamos fazer uma oração. E eu orava e já ia embora. Aí uma vez um pastor, um líder da igreja falou: pastor, por que o senhor não fica na casa de ninguém, pastor? O senhor chega, faz uma oração e já vai embora rapidinho. Aí ele falou assim: olha meu peso. Eu chego nas casas e eu vejo lá que ninguém preparou uma cadeira que aguente meu peso. E eu cansei de passar vergonha de ir nos lugares, sentar e a cadeira quebrar. Então quando eu chego num lugar e vejo que não aguenta o meu peso, eu vou embora. E você sabe que, guardadas as devidas proporções, né? Eu imagino que às vezes Deus entra em alguns lugares. Deus fala: deixa eu ver se aguenta o peso da minha glória. Deixa eu ver se aguenta o peso da minha glória. Não aguenta, deixa eu ir embora. Mas se Deus chegar num lugar e encontrar uma casa preparada para Ele, um trono preparado para aguentar o peso da glória dEle, o Espírito lá do alto é derramado. E quando o Espírito lá do alto é derramado com toda a sua intensidade, com todo o seu peso, mas não tenha dúvida, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Escuta isso: não espera as batidas da porta cessarem, porque um dia elas cessam. Não espera Deus passar e falar assim: eu queria derramar tudo, mas não aguenta. Se prepara, fala para Ele: pode derramar tudo, Deus. Eu estou pronto para receber a Tua glória na minha vida. Porque escuta, se a sua pergunta essa semana foi: será que Deus esqueceu de mim? Ele preparou esse momento para você ouvir. Ele não esqueceu de você. Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Feche os seus olhos.